Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia, certo? Então, geografia, nós estamos quase acabando já o nosso assunto, né? A gente já veio falando sobre a questão da organização populacional, da quantidade de pessoas que existem no mundo inteiro, né? A hierarquia das cidades, aquela que é metrópole, megalópolis, e aquelas que são consideradas cidades dormitórios, que a gente só dorme, ou cidades industriais, cidades religiosas. Então, as cidades, elas têm uma hierarquia. Por isso que o fluxo das pessoas é maior em algumas e menor em outras, né? Porque as pessoas saem das cidades delas, certo? Para quê? Buscando melhores condições de vida, para buscar trabalhos, buscar estudo, né? Uma faculdade. Então, elas saem e acabam aumentando o número de pessoas em outras cidades, né? Como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo a nossa cidade Curitiba, né? Que são consideradas grandes metrópoles. Então, existe o nosso censo demográfico, né? Onde o IBGE criou para quê? Controlar a quantidade de habitantes em cada região. Então, eles passam com os recenseadores fazendo uma pesquisa para saber como é que a população está vivendo, né? Se as pessoas têm estudo, se as pessoas estão trabalhando. É uma forma de controlar quantas pessoas existem por metro quadrado nas cidades, certo? Então, passando por todo esse assunto, nós vamos para o próximo capítulo, que é o nosso crescimento populacional. Como é que todo ano a nossa população cresce mais e mais? A gente sai na rua, parece que a gente tem muito mais carros, muito mais pessoas, né? E o que antes acontecia isso de ano em ano, hoje parece que é de mês em mês. Parece que no outro mês tem mais pessoas, e no outro mês mais pessoas, está mais cheia a nossa cidade. Então, é isso que nós vamos estudar agora, esse crescimento populacional. Então, peguem a apostila de geografia lá na página 202. A prof vai colocar aqui também. Então, vamos lá. Fatores do crescimento populacional. As alterações no número de habitantes de um lugar podem ocorrer por três motivos principais. Os nascimentos, né? Nasce muitas crianças, as mortes e migrações. A taxa de natalidade, quer dizer, é o número de nascimento. Natalidade é nascimento. Em determinada região, em um período de um ano para cada grupo de 1.000 habitantes, certo? Então, a taxa de natalidade, ela indica o nascimento das crianças naquela região, certo? Então, eles pegam um grupo de 1.000 habitantes e eles vão controlar essa taxa de natalidade. Se a taxa de natalidade de um município for de 7%, significa que cada grupo de 1.000 pessoas nascem 7 crianças a cada ano, né? Então, 1.000 pessoas, né? A taxa é 7%, vai nascer 7 crianças a cada ano. Enquanto pessoas nascem, outras morrem. E por isso é necessário conhecer a taxa de mortalidade também, que indica o número de pessoas falecidas para cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Digamos que no mesmo município citado anteriormente, a taxa da mortalidade seja de 4%, ou seja, em cada grupo de 1.000 pessoas, 4 pessoas morrem a cada ano. Com base nesses dois indicadores, é definida a taxa de crescimento natural, que indica
quanto uma população cresce ou diminui a cada ano. Esses dados são alcançados com base na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se utilizarmos o mesmo exemplo do município, veremos que a taxa de natalidade é de 7% e a taxa de mortalidade é de 4%. Calculando a diferença entre as duas taxas, chegamos a um crescimento natural de 3%, ou seja, a população do município cresce em 3 pessoas para cada grupo de 1.000 no período de um ano. Certo? Então, eles fazem assim. Então, vamos responder lá. Agora que você já conhece algum dos principais indicadores demográficos, que tal fazer o papel de demógrafo? Para isso, resolva o problema a seguir com a minha ajuda, né? Então, vamos lá. O município de Gato Malhado contou, em 2019, com uma população de 52.000 pessoas. A taxa de natalidade de Gato Malhado é de 12% e a taxa de mortalidade é de 8%. Calcule qual é a taxa de crescimento natural do município. Então, quantas pessoas nasceram para cada 1.000 habitantes no município de Gato Malhado em 2019? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar deixa eu clicar aqui, o 52, ó, 52, que é dos 52.000 lá, não preciso pôr os zeros, vezes 12. Por quê? Porque o 12 é a taxa de natalidade. E vou fazer essa conta, certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Então, vamos lá. Ah, acho que eu errei aqui, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5 é 10 aqui. Deixa eu apagar. Ó, já estava... Opa, não, que era borracha. Aí. Aí. 10. Então, dá 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. É 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 2. 5 mais 1, 6. Então, o resultado vai ser 624 pessoas, certo? Certo? Eu não coloco os zeros porque o meu cálculo já está baseado, tá? Em cada 1.000 habitantes, certo? Então, aqui ele quer saber quantas pessoas nascem. 624 pessoas nascem, certo? A prof só vai apagar aqui porque fica aqui em cima do outro. Aí, mas está aqui o meu resultado. Foram 624 pessoas, certo? Que nascem. Agora, quantas pessoas faleceram para cada 1.000 habitantes? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou pegar 52 vezes... Qual que é a taxa de mortalidade? 8. Tá lá. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 5, 40. Mais 1, 41. Então, aqui é 416 pessoas que morrem, né? Então, podem ver, nasce mais pessoas do que morrem, certo? Então, é assim que eu faço o cálculo. A taxa de crescimento natural do município de Gato Malhado, ó, a taxa de crescimento natural do município de Gato Malhado é... Vamos ver. Então, vamos ver. Agora, o que eu tenho que fazer? Vou pegar lá
o 624, porque eles querem saber o crescimento natural. 624 menos 416. Eu tenho que fazer essa conta. Então, 6 para 4 não dá, empresta, aqui fica 1, aqui fica 14, aqui dá 8, aqui fica 0 e aqui fica 2. Então, quanto que é a taxa? Vamos colocar lá. Deixa eu tirar aqui, senão eu não consigo pôr. Então, é 208, certo? Essa é a taxa de crescimento natural do município. Então, aumenta por ano 208 pessoas. Migrações. Há outro fator que contribui para a alteração do número de pessoas de determinado local, que não está relacionado a nascimentos ou mortes, mas sim ao movimento de pessoas, a vontade que muitos possuem de deixar um local para viver em outro, ou seja, o fenômeno conhecido por migração. Lembre-se de que a migração pode ser classificada como interna, né, quando ocorre dentro de um país, ou internacional, quando ocorre de países diferentes, né? Por exemplo, dos Estados Unidos vem para o Brasil, ou do Brasil vai para os Estados Unidos. Isso é uma migração internacional, certo? E a interna, a nacional, é quando ocorre aqui, aí eu tô de Curitiba e eu vou para Bahia, né? Ou eu tô lá na Bahia, eu vou vir morar aqui em Curitiba. Eu não saí do Brasil, certo? Então, vamos lá. Conheça quem é. Antes, gente, só lembrem do seguinte, autocorreção aqui. Certo? A autocorreção. Coloquem lá. Né? Porque a gente tem que corrigir para a gente não esquecer que já corrigimos. Então, vamos lá. Conheça quem é. Kunito Miyazaki nasceu em 15 de julho de 1889, na pequena aldeia de Fumidi Toyoda, localizada na cidade de Suwa, província de Nagano, no Japão. Desde a infância, demonstrou vontade de conhecer novos horizontes. Para tanto, dedicou-se aos estudos e se destacou como peça importante na imigração japonesa da América do Sul. A primeira experiência fora do Japão foi no Peru e no Chile, entre 1913 e 1919, ao representar uma empresa japonesa de imigração, onde pôde auxiliar muitas pessoas. Chegou ao Brasil em 1931 para administrar as colônias japonesas que se instalaram no país. Foram 50 anos dedicando-se a ajudar o povo japonês. Fundou o Banco América do Sul, junto com o senhor Carlos Yoshiyuki Kato, no ano de 1940, com o intuito de servir a colônia japonesa do Brasil. Em 1951, instituiu a companhia, produtores de armazéns gerais, a fim de financiar produtores de café. Em 1959, inaugurou a Companhia de Seguros América do Sul. Miyazaki também foi presidente da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social, Bunkyo. Gente, imagine só que história legal, né, gente? E claro que a Kunito é ela, não é ele, é ela, certo? Olhem só que legal. Agora vamos fazer aqui, vamos participar do Censo 2020 e vamos responder corretamente as perguntas feitas. Então vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Sobre êxodo rural, é correto afirmar que é o movimento de saída das cidades em busca de mais conforto e tranquilidade nos campos, é o movimento de saída do campo em direção à cidade, é o fenômeno da migração entre zonas rurais. Se chama êxodo rural porque o fluxo nunca deixa de ser entre a zona rural. É o fenômeno que criou todas as favelas do país. E aí, qual que é?
Não. Aqui. É o movimento da saída do campo. O deslocamento de pessoas é muito importante para a formação da população. Esse fenômeno é chamado de migração. Os migrantes podem ter papel determinante na formação populacional de um país. Selecione a alternativa que relaciona corretamente os conteúdos sobre migração. As pessoas que vão para outras nações têm por objetivo ocupar os cargos mais bem, não. Aqueles que saem do país e vão para outros são considerados imigrantes do país onde saíram e imigrantes dos países que os recebem. O deslocamento de pessoas dentro de um mesmo país não é considerado. Os movimentos de entrada e saída das pessoas não influenciam no... Então, é esse aqui. O censo demográfico é muito importante para as políticas públicas de um país. Por isso, é importante responder com veracidade, quer dizer, com verdade, as perguntas. Selecione a alternativa que demonstra alguns indicadores demográficos que podem ser gerados com base nas respostas dadas ao recenseador no ano 2020. Então, taxa de fecundidade, altura média de pessoas, rendimento do responsável pelo domicílio. Não, eles não fazem taxa de altura. Taxa de natalidade, escolaridade e hobby. Hobby dos moradores? O que os moradores fazem? Não. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade e taxa de crescimento natural. Ou taxa de natalidade, altura média? Não, né, gente? Então, é esse. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Os censos são realizados a cada 10 anos, isso a gente sabe. E durante esses períodos são utilizadas médias sobre os dados da população, estimativas, na verdade. No ano 2020, será realizado um novo censo. Para isso, milhares de irão as recenseadores. Então, é esse aqui, ó, 10 anos. Aí, muito bem. Os dados coletados pelo censo permitem gerar os dados das taxas de natalidade, mortalidade e de crescimento natural. Uma das alternativas abaixo demonstra corretamente qual a relação entre esses dados. A taxa de mortalidade indica quantas pessoas faleceram no período de 10 anos? A taxa de natalidade indica o número de pessoas que sobreviveu a mais de um ano de vida? Não. A taxa de crescimento natural é obtida através da soma entre a taxa da natalidade e a taxa da mortalidade? Não. A taxa de crescimento natural é obtida através da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade? Sim. Muito bem, só errei um lá, porque estava muito parecida as questões, mas foi bem legal. Então, Acunito morreu aos 88 anos, no dia 21 de março de 1977. Em dezembro do mesmo ano, o governo japonês lhe concedeu uma homenagem póstuma pelos relevantes serviços prestados ao país, condecorando com a Ordem do Tesouro Sagrado. Então, olha só que legal, né? Que linda história. Consequências do crescimento populacional. Quando o crescimento populacional ocorre de forma muito intensa, pode trazer problemas para o local. Foi o que ocorreu em muitas cidades brasileiras no século passado. A chegada de diversas tecnologias industriais que não estavam disponíveis em nosso país, até aquele momento, alterou as características de trabalho com o uso de máquinas agrícolas, como tratores, semeadeiras e colheitadeiras, e a introdução de defensivos agrícolas, né, como são os venenos, os pesticidas. Com isso, boa parte dos trabalhadores rurais que eram empregados foi substituída por máquinas e outros insumos agrícolas, tornando o trabalho mais eficiente e rápido. Isso levou a uma grande redução da oportunidade de trabalho e renda nas áreas rurais. Além disso, as pequenas propriedades rurais, cujos proprietários não tinham dinheiro para investir nas novas tecnologias disponíveis, não puderam mais competir com as propriedades grandes, que praticavam agricultura comercial, de monocultura em larga escala. Sim, né, gente? Eles tinham maquinário, eles tinham máquinas, então para eles era muito mais rápido, mais fácil, né? E eles não perdiam nada.
Muitos pequenos proprietários venderam suas terras para grandes fazendeiros e, como os empregados rurais, migraram para as grandes cidades brasileiras, onde a atividade industrial estava em desenvolvimento, o que significava oportunidades de trabalho e renda para as pessoas que antes viviam no campo. Então, como houve o aumento dessas tecnologias e melhoras, muitos pequenos proprietários de fazenda venderam suas fazendas, porque não tinham recursos para comprar máquinas, né? Aqui, ó, essa foto é do agricultor em Vitória, lá no Espírito Santo, no início da década de 1950, com o seu trator que multiplicava a sua força de trabalho. Então, o trator, ele faz o trabalho do quê? Uns 20 homens. Então, ele multiplicava, e o trator ia muito mais rápido. O êxodo rural. Esse movimento populacional permitiu que o Brasil deixasse de ser um país rural, passando a ser classificado como um país urbano. Ou vamos ver o gráfico aqui, ó. Brasil, evolução rural urbana. Então, o azul é a população urbana, a verde é a população rural. Então, olha só, em 2010, vamos fazer aqui em 1950. Olha lá a população urbana que pequenininha que era. Olha a população rural, era maior. Olha em 2010, a rural ficou bem pequenininha. Olha a população urbana como cresceu. 160 milhões, certo? Olha aqui, cresceu muito. Essa grande saída de pessoas do campo em direção à cidade ocorreu em um curto espaço de tempo. Muitas vezes nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Além disso, percebemos que no período representado no gráfico, o Brasil passou por um grande crescimento populacional, passando de pouco mais de 50 milhões de habitantes para mais de 190 milhões. Isso aqui foi em 2010, né? Hoje, em 2020, já deve ter mais de 190 milhões. Esses dois fatos, principalmente, contribuíram para uma série de problemas urbanos, pois essas cidades não estavam preparadas para o grande crescimento populacional que experimentaram em tão pouco tempo. Veja a seguir alguns dos problemas que surgiram em decorrência do elevado êxodo rural do século passado. Então, o êxodo rural é quando as pessoas da população rural saem, né, do rural e vêm para a população urbana, certo? Vem para o espaço urbano. Isso é o êxodo rural. Então, olha só os problemas que causaram. Formações de bolsões de pobreza, sim, muitas pessoas pobres. Ocupação de áreas irregulares, como várzeas e encostas, isso a gente já viu, quando eles constroem as casinhas deles em lugares irregulares. A pressão sobre o sistema de educação pública, as escolas públicas aumentaram, ficaram sem vagas. Grande contingente de desempregados ou subempregados, quer dizer, muitas pessoas ficaram desempregadas, não tinham empregos. Ou subempregados é quando fazem bicos, né? Elas não são funcionárias, mas elas trabalham numa coisinha aqui, numa coisinha ali, né? O crescimento da criminalidade, sim, gente. Muitos assaltos, muitos roubos, muita violência. O aumento da população em situação de pobreza extrema e moradores de rua. Muitas pessoas sem trabalho, sem ter dinheiro para comer, né? Então, isso é a pobreza extrema e muitos moradores de rua. Então, esses são os problemas, né, que aconteceram nesse elevado êxodo rural, quando as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Então, vamos lá. O mão na massa, certo? Deixa eu ver se é essa daqui. É essa daqui mesmo, a lição de casa. Então, está aqui, marquem lá, que é o para casa. Para casa, já vamos marcar lá. Para casa, né? Não esqueça que a gente tem que pôr a data. Vamos colocar lá.
E vamos fazer lá, vamos responder de acordo com tudo que a gente viu agora, tá? De acordo com o gráfico é esse aqui, tá, gente? A evolução rural e urbana. Então, é desse aqui que vocês vão fazer a lição de casa de vocês, certo? Deixa a prof voltar aqui. Então, assim, gente, vocês têm essa lição de casa na apostila, né? Que é lá na página, deixa a prof olhar aqui de novo, que eu já passei aqui. Na página 207, vocês têm o exercício da mão na massa para fazer. E aí vocês têm a ficha de atividade, página 111 e 112. Então, vou colocar lá no Que Mágico, porque eu quero ver essas atividades, da apostila e da ficha de atividade. Vocês vão colocar as duas lições de casa lá no Que Mágico. Certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Estamos quase acabando a apostila de geografia, né? Para a gente poder começar a quarta apostila. E era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, se cuidem. Até a nossa próxima aula. Ó, beijos para todos. E fiquem bem.